Você passou a vida esperando. Esperando ser compreendido. Esperando ser escolhido. Esperando que alguém apareça e te complete, como se você fosse uma metade quebrada. E enquanto espera, vai se esquecendo de si, da sua força, da sua capacidade de se reconstruir sem pedir permissão, de que você, mesmo sem aplausos, sem companhia, sem validação, já é o suficiente. Este vídeo não veio para te agradar, veio para te acordar, para quebrar a mentira que te contaram, a de que você não consegue sozinho, porque consegue, e você sabe disso. Lá no fundo você sempre soube, nas noites em que ninguém te ouviu, nos dias em que só sobrou você, frente ao espelho, perguntando se era forte o bastante. Spoiler, você é. Aqui você vai lembrar de quem é, sem precisar do barulho dos outros. Vai se reconectar com sua força, com aquela voz interior que nunca te deixou mesmo quando você se calou. E quando isso acontecer, tudo vai mudar. Porque você não vai mais depender de amor para se sentir valioso, nem vai correr atrás de aprovação. Você vai parar de se despedaçar por pertencimento. Você vai se construir, vai se escolher, vai se sustentar. Se algo aqui tocou você, escreva nos comentários. Não preciso que me salvem, já me encontrei. Essa vai ser sua marca, seu compromisso, sua virada. 1. Aprenda a ser sua melhor companhia. Durante anos, fizeram você acreditar que estar sozinho era um castigo, um vazio que só poderia ser preenchido com a presença de alguém. Mas os estoicos enxergavam a solidão de outra forma, não como um buraco negro do qual se deve fugir, mas como um templo interior onde acontece o mais sagrado, o encontro consigo mesmo. Aprender a ser sua melhor companhia não é um ato de egoísmo, é um sinal de maturidade. Porque só quando você é capaz de estar consigo mesmo sem sentir solidão, é que está verdadeiramente livre. Livre da necessidade de aprovação, da busca constante por validação externa, da dependência emocional que o faz precisar de outros para se sentir valioso. Muita gente teme a solidão porque o silêncio grita o que elas evitam escutar. Mas os sábios do passado mergulhavam nesse silêncio para lapidar a alma. Sêneca dizia que ninguém que realmente se valoriza precisa de distrações constantes. Por quê? Porque quando você se torna seu melhor amigo, descobre uma fonte inesgotável de paz. Para de esperar que o mundo te salve. Para de correr atrás de pessoas que só te oferecem migalhas de atenção. Para de implorar por amor porque encontrou esse amor no lugar mais estável que existe, dentro de si. Ser sua melhor companhia é se olhar no espelho e não precisar usar máscaras. É tomar um café em silêncio sem ansiedade. É caminhar sozinho sem se sentir perdido. É saber passar um dia inteiro com você mesmo sem se entediar. Porque sua mente não é mais uma prisão, mas um refúgio. E não se trata de se fechar para o mundo, mas de não depender dele para se sentir completo. As pessoas virão, e claro que podem somar, mas não serão mais seu oxigênio, porque você já aprendeu a respirar por conta própria. É aí que começa a verdadeira força. Não quando você se cerca de muitos, mas quando aprende a se sustentar sozinho sem desmoronar. Quando faz as pazes com sua própria mente e descobre que naquele silêncio compartilhado com você mesmo habita uma força que o barulho do mundo jamais poderá oferecer. 2. Aprenda a dizer não. Dizer não não é rejeitar o outro, é começar a dizer sim para si mesmo. E embora pareça uma palavra simples, nela se esconde um dos maiores atos de respeito próprio. Dizer não é traçar uma linha invisível que protege sua energia, sua paz e seu tempo. É deixar de agradar o mundo inteiro para começar a honrar o que você realmente precisa. Porque quem diz sim o tempo todo acaba dizendo não para seu próprio bem-estar, seu crescimento e seus valores. O estoicismo nos ensina a viver com intenção. E isso inclui não deixar que outros decidam por nós como nossa vida deve ser vivida. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage. E às vezes, a melhor reação é um não, firme mesmo que a voz trema. Porque toda vez que você cede por medo de desagradar, está entregando um pedaço da sua liberdade. E não há prisão mais confortável e ao mesmo tempo mais destrutiva do que aquela disfarçada de gentileza forçada.
Dizer não exige coragem. Vai incomodar. Nem todos vão entender. Alguns vão se afastar. Mas quem ficar vai te respeitar mais. E o mais importante, você vai se respeitar. Você não está aqui para ser o apoio emocional de todo mundo, nem para carregar sonhos que não são seus. Você está aqui para cumprir o seu propósito, e isso exige foco, espaço e clareza. Tudo o que atrapalha esse caminho, mesmo que venha disfarçado de afeto ou oportunidade, é um peso que você precisa aprender a soltar. Dizer não te torna uma pessoa ruim, te torna livre. Livre da culpa que te ensinaram a sentir por priorizar sua paz. Livre das correntes invisíveis do o que vão pensar. Livre da necessidade de se justificar por defender seu tempo. Não se trata de ser duro, se trata de ser verdadeiro. E a verdade às vezes machuca, mas sempre liberta. Porque quando você aprende a dizer não com serenidade, sua vida começa a se alinhar com o que realmente importa. E você deixa de ser espectador, para finalmente ser o protagonista da sua própria história. Terceiro, o poder da autoestima. A verdadeira autoestima não faz barulho. Não precisa gritar, nem provar nada para ninguém. É uma calma que vive dentro de você, uma certeza silenciosa de que você tem valor mesmo quando o mundo não reconhece. E embora muitos confundam autoestima com arrogância ou vaidade, a autoestima real é humildade sólida. É saber quem você é sem precisar se rebaixar, sem se comparar, sem implorar por um lugar que já é seu pelo simples fato de existir. O estoico não baseia seu valor no que está fora. Ele não precisa de elogios para se sentir digno, nem foge das críticas para proteger sua identidade. Ele sabe que a opinião dos outros não define quem ele é. Marco Aurélio dizia: a opinião de 1000 homens não muda a verdade. E essa verdade começa por você. Se você não se dá valor, ninguém vai conseguir te dar. E se esse valor depender da aprovação externa, você viverá sempre em dívida emocional. A autoestima é construída no dia a dia. É o resultado de cada pequeno ato de coerência com você mesmo. Cada vez que você cumpre sua palavra, seu respeito próprio cresce. Cada vez que você se defende sem agredir, sua força se afirma. Cada vez que você escolhe sua paz ao invés do caos, você se eleva. Não se trata de perfeição, mas de integridade. Porque quando pensamento, sentimento e ação andam juntos, nasce uma força interior que ninguém pode destruir. Mas cuidado, a autoestima não se implora, se cultiva. E também não se entrega de qualquer jeito, se protege. Nem todos vão saber te tratar como você merece, e tudo bem. Porque você não está aqui para convencer ninguém. Está aqui para construir sua verdade. E para isso, é preciso acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Quando tudo parecer incerto, quando os erros pesarem, quando seus acertos forem ignorados, é nesse momento que sua autoestima precisa te sustentar. Quem aprende a se olhar com respeito para de se destruir internamente para agradar o externo, para de se ajoelhar diante dos outros para se sentir suficiente, para de viver esperando ser amado, porque já se escolheu, porque entendeu que ser você com firmeza e compaixão é o ato mais poderoso que existe. Quarto, quando o silêncio se torna o seu melhor conselheiro, vivemos cercados de ruído, opiniões por todos os lados, conselhos que você não pediu, cobranças que não param. E no meio desse caos, a única coisa que pode te dar clareza é o silêncio. Não o silêncio da resignação, nem o do vazio, mas o silêncio escolhido. Aquele que não julga, não pressiona, não exige. Ele apenas está. E quando você escolhe estar com ele, ele revela verdades que nenhuma palavra jamais alcançaria. Os estoicos sabiam disso. Não reagiam com impulsividade. Eles observavam, refletiam, só depois agiam. Porque quem fala sem pensar, trai a si mesmo. Quem grita, perde o controle. Mas quem mergulha no silêncio, se escuta. E quando você começa a se escutar de verdade, percebe que muitas respostas já estavam dentro de você o tempo todo. Só que estavam abafadas pelo medo, pela pressa, pelas vozes dos outros. Fazer do silêncio um aliado é uma arte.
porque não é fácil calar quando tudo em volta te empurra para reagir. Mas existe uma força imensa em quem escolhe não dizer nada. E mesmo assim diz tudo, porque o silêncio comunica. Ele transmite firmeza, equilíbrio, presença. E quando você aprende a habitá-lo, descobre que não precisa se explicar o tempo todo. Que sua paz vale mais do que qualquer discussão. Que sua energia é preciosa demais para ser gasta em brigas vazias. E tem mais. O silêncio revela intenções. Quando você cala, ouve melhor. Quando ouve melhor, enxerga mais. E com clareza, você decide com sabedoria. Deixa de agir por impulso e passa a agir por consciência. Para de falar para convencer e começa a viver para ser. Em um mundo que idolatra a exposição constante, escolher o silêncio é um ato de rebeldia. Mas também é um caminho para a liberdade. Porque quando o silêncio se torna o seu melhor conselheiro, você para de depender do barulho externo para sentir que está vivo. Sua presença basta, sua calma basta, sua verdade basta. E isso é poder real. 5. O poder de ser o seu próprio herói. Esperar que alguém venha te salvar é uma das armadilhas mais sutis e destrutivas que existem. Porque enquanto espera, você paralisa. Fica dependente. Começa a acreditar que só vai melhorar quando aparecer alguém mais forte, mais sábio, mais decidido. Mas esse alguém é você. Ser o seu próprio herói não significa que você nunca vai precisar de ajuda, significa que você para de depender de outros para seguir em frente, para se levantar, para acreditar em si. É assumir que ninguém tem a obrigação de te resgatar das quedas que você mesmo permitiu acontecer. O estoico não fica esperando compaixão do mundo. Ele levanta, ele encara suas dores e transforma suas cicatrizes em escudos. Ele se responsabiliza até pelo que não causou, não por culpa, mas por liberdade. Porque só quando você assume o controle da sua vida, você recupera o poder. E quando recupera o poder, as desculpas somem. O que sobra são escolhas. Ser o seu próprio herói é olhar para si mesmo nos piores dias e dizer: eu continuo. É tentar de novo quando ninguém acredita. É ser seu próprio apoio, sua motivação, seu abrigo. Vai doer. Vai ser solitário às vezes. Você será incompreendido. Mas esse é o preço de quem escolhe crescer. Não a grandeza que se mede em aplausos ou conquistas externas, mas a que se constrói em silêncio no esforço diário, na disciplina, na persistência. Muitos preferem culpar o passado, os outros, a vida. Mas a verdadeira virada acontece quando você olha no espelho e entende que, embora nem tudo tenha sido sua culpa, a responsabilidade de mudar é sua. Não espere pela sorte. Não espere que alguém acredite por você. Comece mesmo com medo, mesmo sem garantias. O herói nem sempre tem capa. Às vezes, ele só tem coragem. Coragem de acordar cedo mesmo sem vontade. De continuar mesmo ferido. De fechar portas que doem. De começar do zero sem certeza de nada. Esse é o verdadeiro herói. E quando você assume esse papel, você para de esperar ser salvo. Porque entende que já é a sua própria salvação. 6. Livre-se do peso que não é seu. Nem tudo o que você carrega pertence a você. Muitas vezes, você está arrastando culpas que não são suas, expectativas que nunca pediu, promessas que fez num momento de fraqueza. São pesos invisíveis que se acumulam com o tempo. Coisas que você não disse, que engoliu, que tolerou para evitar conflitos ou por medo de perder. E embora ninguém veja, tudo isso te puxa para baixo, te cansa, te impede de avançar. Os estoicos ensinavam a diferenciar o que está sob nosso controle daquilo que não está. E nessa linha tênue está a sua libertação. Se você está carregando a necessidade de agradar todo mundo, solte. Se está guardando rancores que só vivem dentro da sua cabeça, liberte-se. Você não vai conseguir voar se estiver preso a tudo aquilo que te mantém onde você não quer mais estar. Muita gente confunde força com aguentar tudo calado. Mas força de verdade é saber o que merece ser sustentado e o que precisa ser deixado para trás. Não é sobre suportar tudo, é sobre escolher com sabedoria o que vale a pena. Soltar dói, claro, mas cada coisa que você larga,
abre espaço. Espaço para respirar melhor, para enxergar com clareza, para se reconectar com quem você realmente é. Você não veio ao mundo para ser o depósito das dores alheias. Você veio para se construir com verdade. E isso exige limpeza, rever crenças, romper padrões, deixar de lado a versão antiga de si que você carregou por medo de mudar. Liberdade exige leveza, e leveza exige desapego. Não é possível ser novo carregando velharias emocionais. Livre-se do peso que não é seu. Porque ser forte não é aguentar o insuportável, é ter coragem de soltar o que já não faz sentido. E às vezes, o ato mais poderoso da sua vida será simplesmente deixar ir. 7. A liberdade não é de graça. Todo mundo fala em liberdade, mas poucos têm coragem de pagar o preço que ela exige. Porque a liberdade de verdade não é fazer o que quiser, quando quiser. É muito mais que isso. É ter coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dá medo, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando ninguém te aplaude. Não é ausência de limites, é escolher conscientemente quais limites vale a pena aceitar. É ser dono de si, mesmo que isso incomode os outros. O estoico sabe que se ele não se governa, será governado por algo ou alguém. Pelos seus impulsos, pelos medos, pelas pressões sociais. Não existe neutralidade, ou você lidera sua vida, ou ela será conduzida por forças externas. E isso tem um custo. Vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício, vai exigir disciplina, mas em troca, te devolve a dignidade de viver uma vida que é sua. Ser livre é aceitar as consequências das suas escolhas. Não dá para querer independência emocional e continuar preso a relações que te drenam. Não dá para buscar paz interior e se alimentar diariamente de ruído e distração. A liberdade não combina com vitimismo. Ela exige postura. Ela exige que você pare de terceirizar sua dor, sua culpa, sua vida. Ela exige que você assuma o leme mesmo quando o mar está revolto. Muita gente prefere as correntes do conforto à travessia da liberdade. Preferem a segurança do conhecido à ousadia de viver com autenticidade. Mas quem escolhe ser livre sabe que existe um preço por não pagar esse preço. Viver uma vida morna. Uma vida sem brilho, sem identidade, sem verdade. Por isso, se você quer mesmo ser livre, prepare-se para perder o que é raso. Prepare-se para incomodar, para decepcionar expectativas que nunca foram suas, para caminhar por conta própria. Mas entenda, o que você ganha em troca é incalculável. Você ganha paz, ganha poder interior, ganha uma vida que finalmente tem o seu nome escrito nela. 8. A sua felicidade não está nas mãos de ninguém além de você. Chega uma hora em que você percebe: ninguém é responsável pela sua felicidade. Ninguém. Não é seu parceiro, sua família, seus amigos, seu trabalho. Porque enquanto você entregar sua paz ao outro, vai viver à mercê do humor alheio. Feliz se te aprovam, triste se te ignoram, em paz se te elogiam, em guerra se te criticam. E nessa dança constante de altos e baixos, você se perde de si. O estoico entende que o que está fora e que a verdadeira estabilidade vem de dentro. Ele não se apoia nas circunstâncias para estar bem. Ele constrói uma base firme, silenciosa, imovível. Porque quando você coloca sua felicidade nas mãos de alguém, você dá a essa pessoa o poder de te destruir. Mas quando você escolhe ser o centro da sua própria vida, tudo muda. Você para de reagir e começa a decidir. Para de depender e começa a viver. Ser feliz não é ter tudo resolvido. É escolher não permitir que o que está fora te arraste para longe da sua essência. É aprender a estar com você mesmo e gostar da sua própria companhia. É se ouvir, se cuidar, se respeitar. É parar de esperar que alguém venha preencher seu vazio, porque você já aprendeu a se preencher. Isso não significa fechar o coração. Pelo contrário, significa que agora você compartilha o que transborda e não o que falta. Ama sem precisar. Se doa sem se anular. Vive com os outros sem se abandonar. Porque finalmente entendeu que ninguém pode te dar o que você mesmo não se dá. A sua felicidade é a sua responsabilidade. E isso não é um fardo, é liberdade.
é poder, é maturidade. Então pare de se fazer pequeno esperando que alguém te veja. Veja-se, escolha-se, cuide de si com a mesma dedicação que sempre deu aos outros. E você vai perceber, tudo o que buscava lá fora já estava dentro de você. Nona força na adversidade. Ser forte quando tudo está dando certo é fácil. A verdadeira força se revela quando o chão desaparece, quando o mundo desaba, quando tudo o que você achava que tinha sob controle escapa pelas mãos. É nesse instante que você descobre quem realmente é. Porque a adversidade não vem apenas para testar você, ela vem para te moldar. O fogo não destrói o ferro, ele o transforma. E as dificuldades que você enfrenta hoje podem ser justamente o que vai te tornar inquebrável amanhã. O estoico não foge do sofrimento. Ele o encara como parte inevitável da existência. Ele entende que dor não é inimiga, é instrutora. Cada perda, cada queda, cada fracasso tem algo a ensinar. E quem aprende com o que machuca, cresce de um jeito que o conforto nunca proporcionará. Não se trata de buscar a dor, mas de não deixar que ela te defina. De usá-la como matéria-prima para construir uma versão mais forte de si mesmo. A adversidade te obriga a fazer escolhas, a rever prioridades, a descobrir o que realmente importa. É fácil se distrair quando tudo vai bem, mas nos momentos difíceis, você é forçado a enxergar com clareza brutal o que tem sustentado e o que precisa soltar. E aí nasce o caráter. Não nas vitórias, mas nas cicatrizes. Não nos elogios, mas na resistência silenciosa de quem não desistiu. Ser forte não é não chorar. É chorar e continuar. É sentir tudo e mesmo assim seguir em frente. É se levantar com dignidade, mesmo quando ninguém vê. É seguir, mesmo quando o corpo pede pausa e a mente pede fuga. Porque a força verdadeira é discreta. É aquela que só você conhece. Aquela que te sustenta nas madrugadas difíceis, nos dias em que tudo falha menos você. E quanto mais você atravessa a dor com coragem, menos ela te assusta. Você para de temer o inesperado, para de fugir dos desafios, porque você já provou para si mesmo que aguenta. E essa consciência ninguém pode tirar, porque quem sobrevive ao que pensou que não suportaria, nunca mais é o mesmo. É mais firme, mais leve, mais livre. 10. Quando você aprende a ser tudo o que precisa, chega um momento em que você para de procurar fora o que sempre existiu dentro de você. Você já não espera ser salvo, compreendido ou preenchido por alguém. Porque finalmente entende, você já tem tudo o que precisa. Ser tudo o que você precisa não é isolamento, é libertação. É descobrir que sua paz não depende da presença de ninguém, que sua força não precisa ser reforçada por aplausos, que sua luz não precisa da permissão de ninguém para brilhar. O estoico sabe que a base de uma vida sólida é a autossuficiência emocional. Não porque ele não valoriza os vínculos, mas porque não é refém deles. Quando você se torna tudo o que precisa, os outros deixam de ser muletas e passam a ser escolhas. Você ama sem apego, compartilha sem carência, vive cercado de pessoas, mas em paz mesmo quando está só. E isso muda tudo. Ser tudo o que precisa é saber se ouvir quando o mundo faz barulho demais. É se dar colo quando ninguém percebe sua dor. É se respeitar quando os outros te tratam como se você fosse descartável. É acordar num dia difícil e dizer a si mesmo, eu estou aqui, e isso basta. É ter coragem de ir embora de onde não te respeitam. É ter força para recomeçar, mesmo sem garantias. É ter maturidade para se escolher, mesmo quando dói. E quanto mais você se conhece, mais você entende que ninguém vai preencher o que você mesmo não se dá. Nenhum relacionamento, nenhuma conquista, nenhum elogio vai preencher o vazio de quem não se reconhece. Mas quando você se torna tudo o que precisa, quando aprende a se bastar, você vive com leveza, porque já não está esperando nada. E ainda assim, tudo que vier será bem-vindo, porque você não precisa, você escolhe. Esse é o ápice da liberdade interior. O ponto em que você para de buscar desesperadamente e começa a transbordar. E quando você transborda, atrai o que é verdadeiro, o que soma,
o que tem essência. Porque só quem aprendeu a se completar sozinho está pronto para compartilhar de verdade. E agora, depois de tudo o que você ouviu, quero que leve isso com você. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode e deve controlar a forma como reage a tudo isso. É aí que está a sua verdadeira força. A liberdade real não é viver sem problemas, é não depender de nada externo para se sentir inteiro. E sim, eu sei, pode até soar como frase de livro barato de autoajuda, mas se você parar para pensar com calma, é pura lógica. Se sua felicidade depende de pessoas ou circunstâncias, você viverá numa montanha-russa emocional. Mas se você decidir tomar as rédeas da sua vida, o mundo pode até desabar lá fora. Mas aqui dentro, você permanece firme, porque você já é tudo o que precisa ser.